Boa noite, irmãos e irmãs. Prazer estar de volta, né? Essa semana estou de molho, não pude vir aqui esses outros dias, né? Uma gripezinha persistente, perturbado um pouco. Mas graças a Deus, eu sei que os irmãos têm orado e estamos melhorando dia a dia. E vamos prosseguir, né? Porque a luta e os desafios, né, estão sempre aí diante de nós. E a gente tem visto, né, a participação da igreja, tem sido muito boa, muito interessante. Vemos os irmãos realmente interessados e dedicados a orar pela família. Então, algo tão necessário e tão importante nesses dias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 17, texto recorrente, texto utilizado sempre nesses momentos. Gênesis 17, do verso 1 ao verso 9. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fatiei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Amém. Desde o início da criação, Deus determinou o estabelecimento da família, ordenando, né, que o homem deixasse seu pai, sua mãe, se unisse à sua mulher, seria uma só carne, constituindo uma família. E essa ordem tem o objetivo de estruturar a sociedade humana, para que haja ordem, para que as coisas fiquem bem estabelecidas. É necessário que haja um núcleo familiar. E, através disso, desse continuidade à raça humana habitando sobre a terra. E assim a humanidade se desenvolveu, né, ao longo desses milhares de anos, sem maiores contestações a respeito da família. Mas hoje nós vemos que Satanás tem levantado pessoas para contestarem a família, conforme estabelecida pelo Senhor. E estão querendo igualar outros ajuntamentos, como se fossem famílias. E isso tem causado muita estranheza. Ou seja, aquilo que era conhecido como família, passou agora a ser conhecido como família tradicional. Ou seja, é apenas mais uma família entre diversos núcleos, diversos ajuntamentos, diversas composições que também são, ou demandam também ser chamadas de família. E o objetivo disso é muito claro, né? Já é declarado que é realmente a destruição da sociedade,
judaico-cristã, da civilização que foi estabelecida e cresceu em cima desses valores, como nós temos visto da Bíblia Sagrada. A nossa igreja, né, tem passado essa semana orando e recebendo palavras, mensagens, instruções, né, de cada pregador que tem vindo aqui nesse púlpito e tem sido usado por Deus, onde os princípios bíblicos têm sido expostos e a gente já conhecemos, mas isso é importante, estarmos sempre sendo renovados na nossa mente, no nosso entendimento, trazendo à memória estas coisas. E além de receber essa palavra, né, nós temos tido a oportunidade de orar pela família, nossa família terrena, os nossos mais achegados, né? E isso é realmente importante. E nós realmente damos graças a Deus, porque nós temos visto, né, uma boa presença da igreja, né, a igreja interessada em orar, em buscar ao Senhor, em receber a instrução do Senhor. Isso é motivo de rendermos graças ao Senhor, né? E hoje, especialmente, lembramos do Dia Nacional ou Internacional de Ação de Graças, né? Render graças a Deus pela nossa família, por estarmos aqui e por Deus tem nos sustentado. Esse texto que nós lemos, né, muito conhecido, registra o estabelecimento, né, de uma nova família, que vai um pouco além daquela família ordenada por Deus, aqui também em Gênesis, no capítulo 2. E registra, então, Deus estabelecendo a família da fé, baseada na promessa e na aliança que ele fez com Abraão e os seus descendentes. Então, nós temos aqui um outro grupo, uma outra família, estabelecida pela palavra de Deus. E os descendentes de Abraão, farei a minha aliança contigo e com os seus descendentes. Quem são? Muitos julgam que são apenas os judeus de origem judaica, mas Abraão teve muitos descendentes, né? Não só de Isaac, mas de Ismael, né? De outros filhos. E a descendência dele, humanamente, se espalhou. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, verso 7, ele diz o seguinte: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E em Gálatas 4, 28, ele reforça: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Então Deus tem estabelecido uma família da fé, que são descendentes de Abraão, porque receberam e creram em Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, nasceram de novo e por isso se tornam descendentes de Abraão pela fé. A família estabelecida no início, quando o homem deve deixar sua casa, seu pai, sua mãe, é uma ordem para toda a humanidade, ou seja, para todas as épocas, todas as culturas, todos os tempos. Isso tem acontecido, como eu já disse, né? E a sociedade humana tem sido estabelecida em cima dessa ordem de Deus, dessa família estruturada. E essa nova família que Deus estabeleceu a partir de Abraão é formada por aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo e que entram nessa família pela fé em Jesus Cristo, conforme afirmou o apóstolo Paulo nesse texto que nós lemos. E a base dessa família é a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, conforme nós lemos nesse texto. Nós vivemos numa sociedade que está morta nos seus delitos e pecados, uma sociedade adúltera e pecadora, onde cada ser humano sem Deus
se sente perdido, solitário, sofrendo com a falta de esperança e muitas vezes sem razão para viver. E aí a prova disso são a compulsão para a morte que nós assistimos dentro da sociedade moderna. Uma compulsão pela violência, pelas mortes, né, que acontecem das formas mais absurdas, como nós temos visto nesses últimos dias, que você fica pensando, não é possível que uma coisa dessa possa acontecer. O uso das drogas que levam à morte, a destruição do corpo de diversas maneiras, a violência pessoal, oficial, a degeneração das relações humanas, especialmente nos lares, e também a defesa da morte, do aborto e outras coisas mais. Então, uma sociedade sem esperança, sem vida. E a única maneira, irmãos, de nós vencermos esse tipo de vida proposto pela sociedade humana é por meio de uma grande fé. Porque sem Deus a vida não tem sentido. E conforme Paulo disse, sem Deus é comer, beber e amanhã morrer. Sem qualquer sentido, sem qualquer propósito. Por isso falei, que as pessoas sem Deus estão assim. Vamos comer e beber que amanhã vamos morrer. Não tem nada depois, não tem vida eterna, não tem esperança nenhuma. E assim muitos estão vivendo, desesperados. Porque, irmãos, essa fé em Cristo, ela vai proporcionar estabilidade na nossa vida, vai fortalecer a nossa caminhada. E esse tipo de fé é que vai produzir estabilidade interior em cada pessoa e vai salvar muitas famílias da destruição. E é interessante que essa fé, ela é fortificada também por uma grande comunhão entre os irmãos da família da fé. Quando a pessoa está sozinha, os problemas muitas vezes parecem insolúveis. Mas a Bíblia vem nos dar e alarga a nossa visão. E o que ela nos diz é que Deus fez uma aliança. Isso é de extrema importância. A igreja reformada, a igreja presbiteriana é uma igreja aliancista. Precisamos afirmar isso cada vez mais, porque nós vemos pessoas que não entendem essa doutrina e por isso não veem continuidade na sua vida pessoal, na sua família, da graça de Deus sendo derramada sobre a sua descendência. E então Deus fez uma aliança com esse homem chamado Abraão, e onde ele promete ser o Deus dele e da sua descendência. E isso não só naquele momento, mas por todas as gerações até a volta de Jesus. E, mais uma vez, Paulo enfatiza o fato de que os descendentes de Abraão estão incluídos nesta aliança. São aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso que nós estamos falando aqui é o nosso tema, da família da fé. Temos ouvido essa semana muita palavra, muita orientação sobre a família terrena. Mas o tema de hoje é a família da fé. Porque essa família da fé, ela extrapola a família natural, onde nós nascemos. Essa família da fé é maior em termos de tamanho e dos seus objetivos. Ela vai além do tempo e ela penetra a eternidade. Em uma mesma família natural, alguns são chamados para a família da fé, enquanto outros não são chamados. É um ato soberano de um Deus justo, de um Deus bom, de
de um Deus que é amor, apesar de muitas vezes não entendermos isso. Ninguém aqui escolheu a família em que nasceu. Ninguém escolhe a família onde nasce. E assim também, ninguém escolhe por si mesmo que ele vai nascer na família da fé. Porque isso acontece apenas pelo novo nascimento. Nós nascemos fisicamente na família terrena. E nós nascemos espiritualmente pela ação do Espírito Santo, nos regenerando, nos fazendo nascer de novo numa nova família, a família da fé. Isso acontece pela graça de Deus, quando nós ouvimos o Evangelho e respondemos ao convite da graça de Deus. É algo que, às vezes, nós passamos despercebidos e, às vezes, não valorizamos, não damos importância devida à família da fé. E essa família da fé tem a sua expressão aqui nesse mundo, na igreja local, na igreja que nós frequentamos, chamada também de comunhão dos santos. E não pertencer à igreja também é não pertencer a essa família. A família da fé tem a sua expressão na igreja, como a família terrena tem a sua expressão no lar, na casa, onde as pessoas estão ali congregadas. A família terrena, o núcleo familiar terreno, ele se desfaz com a morte física dos seus membros. E a partir daí outros núcleos são formados, os filhos, netos, outras gerações vão vindo. E por isso é de extrema importância valorizarmos o nosso próprio núcleo familiar. Esse grupo onde nós estamos unidos uns aos outros, pelo sangue comum dos pais, uma só carne. E isso gera uma solidariedade natural. E graças a Deus por isso. Agora, por causa do pecado que habita em nós, é inato, surgem muitos problemas dentro da família terrena, né? Seja por questões financeiras, por doenças, ou por disputas e ciúmes, ou por incredulidade. Problemas sérios surgem. E essa semana de oração tem por objetivo isso, um deles, né? Orarmos pelos problemas que muitas vezes afligem as famílias. E aqui já foi mencionado, e tem sido todos os dias mencionados, cada um desses problemas e muitos deles. E devemos sempre fazer isso, irmãos. Orar pelos nossos familiares, pela saúde da família, mas orar especialmente por aqueles que ainda não são membros da família da fé, pedindo para que Deus salve de fato da perdição eterna aqueles que são achegados a nós. Isso sempre confiando na bondade de Deus, confiando na sua justiça, no seu amor. Isso deve ser uma pauta de oração nossa, pela família, e não apenas pedindo que Deus cure, que Deus resolva o problema financeiro, que Deus dê prosperidade e outras coisas, mas principalmente que Deus haja salvando vidas que nos são preciosas e são caras. No nosso país, nós podemos, com certa liberdade, ser membros de ambas as famílias, sem conflito. Mas em certos países, nós sabemos bem disso, fechados ao Evangelho, muitas pessoas têm que optar entre a família natural e a família da fé. Nós temos os relatos de nossos missionários
né, de pessoas que se convertem ao cristianismo, né, e são expulsas da sua casa, são ameaçadas, espancadas, desprezadas, e até mesmo alguns enfrentam até a própria morte. Porque as pessoas daquele grupo familiar não entendem o que aconteceu com aquela pessoa. E é uma luta, muitas vezes uma tristeza, né? Mas aqueles irmãos que são de fato alcançados pela maravilhosa graça de Jesus, suportam tudo para serem parte da família da aliança. Parte da família da nova aliança que Deus fez com Abraão, no sangue de Jesus. Né? Mesmo com muito sofrimento e dor no coração, essas pessoas não desistem de seus familiares e continuam amando, orando por eles, para que realmente Deus opere na vida deles. E nós temos relato de muitas pessoas, né, que oraram pelos seus familiares e não viram em vida a conversão deles, mas aquelas orações, os frutos, mais tarde deram resultado e muitos foram alcançados pelo Evangelho. É interessante, né, os caminhos de Deus. Nós não conhecemos, mas apenas temos a convicção de que o nosso Deus age com justiça e com amor. E aqueles que entram na família da fé, de fato e de verdade, mesmo com toda a pressão que possam sofrer, ou do seu grupo familiar, ou da sociedade em volta, ou dos amigos, jamais desistem, porque a graça e o chamado da graça é irresistível. Glória a Deus por isso. A nossa sociedade ocidental, secularizada, né, as maiores preocupações da família são com a saúde dos seus membros, né, com o futuro profissional dos seus filhos, com a questão financeira do dia a dia, com a questão do sucesso financeiro, profissional. As pessoas sonham com uma aposentadoria, sem preocupação financeira. E às vezes nós estamos muito envolvidos e preocupados com essas coisas. E o ápice, né, muitas vezes, que as pessoas sonham nessa vida, né, é ter uma boa casa, ou casas, né, ter recursos, ter uma vida sem preocupações. Mas muitas vezes nós vemos, irmãos, que há muito pouca preocupação com o destino daqueles que são parte da nossa família terrena, mas que ainda não são parte da família da fé. Na verdade, nós vemos poucas orações pela conversão e pouco empenho em alertar os nossos familiares que não conhecem Jesus da morte eterna. É algo seríssimo. Jesus disse que não adianta você conquistar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. E às vezes nós estamos tão preocupados com com o bem-estar físico, material da nossa família, dos nossos filhos, do nosso descendente, que nós esquecemos. Ou às vezes Satanás faz a gente esquecer que o problema mais sério do ser humano não é a doença, não é a enfermidade, não é a inflação, não é qualquer outra coisa, mas é viver sem Deus. Porque isso tem consequências trágicas, eternas. Porque, irmãos, a morte física, ela vem e interrompe tudo aquilo que às vezes nós estamos preocupados.
A família da fé, irmãos, é resultado dessa aliança de Deus. E é a garantia de uma vida com significado. É porque Deus está dentro desta família. Deus cuida dela. Deus a fortalece. Deus aguarda até a eternidade. Mas nós estamos assistindo, irmãos, nesses últimos tempos, tanto desprezo pela família da fé. Pessoas abandonando essa família, porque estão muito preocupados, ou muito empenhados em ter as coisas neste mundo, e não entendem, não olham para o Senhor. Quando alguém morre fisicamente, na família terrena, muitos problemas surgem. E às vezes aquele núcleo familiar se desfaz. Mas quando alguém morre fisicamente, na família da fé, ele é imediatamente recebido na glória pelo Senhor e passa a fazer parte da igreja, da família triunfante, junto a Jesus na glória eterna. Pertencer à família da fé é a maior bênção desta vida. Mas quantos a têm desprezado nestes dias? Jesus disse palavras duras e pesadas a esse respeito, que deveríamos ouvir com atenção. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Verso 19 a 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te, falando com Jesus. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vejam bem, quem Jesus considera sua família. Ainda em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 49. Jesus diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim trazer para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Vejam os conflitos familiares descritos nessas passagens. Agora Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vejam a necessidade da renúncia por causa da família da fé. E Mateus 10, a última. Jesus fala das dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Essas palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus chocam a nossa sensibilidade moderna, onde Jesus é pintado como aquele que aceita tudo, que passa a mão em tudo quanto é pecado, que pode fazer o que quiser, que aceita qualquer tipo de ajuntamento como família. E quando você lê umas palavras dessa, isso realmente choca o nosso coração. A família da fé é chamada para ser fiel ao seu Senhor, para desprezar este mundo e caminhar com o Senhor. Então, irmãos, concluindo essa palavra, nessa semana de oração, vamos continuar orando, com toda a nossa alma e nossa fé, conforme Jesus nos ensina a orar. Vamos amar nossa família terrena de todo o nosso coração e nos empenhar para que todos os nossos familiares se tornem parte também da família da fé, aquela que perdurará por toda a eternidade, porque o seu fundamento é a aliança de Deus, que promete estar sempre conosco e nos guardar do maligno. Orar especificamente e principalmente por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E descansar nas promessas do Senhor. Não somos nós que determinamos, não somos nós que fazemos, mas se nós cremos num Deus bom, justo, que nos ama, saberemos que Ele fará o melhor. Ele prometeu ser o nosso Deus e o Deus dos nossos descendentes. Vamos crer nisso e nos empenhar para que os nossos filhos amem a família da fé, trazendo conosco a igreja, para que aprendam que são também membros da família da fé. Como os pais prometem quando apresentam seus filhos menores para o batismo, quando eles prometem dizendo que ensinarão seus filhos a estimar como irmãos os demais membros da igreja. Por isso a doutrina da aliança é importante, porque ela inclui os nossos filhos, os nossos descendentes, que são do Senhor. Hoje é o Dia Nacional de Ação de Graças. E a Bíblia diz que nós devemos ser gratos por tudo. O presbítero Antônio já enfatizou. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Seja grato a Deus pela sua família terrena, mas principalmente pela sua família da fé. Siga os princípios que você tem aprendido aqui nesta semana, princípios bíblicos. E a bênção de Deus estará sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E que Deus continue realmente nos abençoando, irmãos. Tanto na família terrena, quanto na família da fé.
É o desafio da palavra de Deus nesta noite. Pode parecer uma palavra um pouco estranha, mas é a realidade que nós precisamos despertar para ela.